Olá, amigos do Histórias da Bola. Lá se vão 24 anos no apito. É mais um daqueles casos em que alguém que nasceu com vocação para militar no mundo do futebol e que não conseguia se acertar como jogador, teve que optar por uma outra função, muito mais espinhosa. Porém, venceu. Mais um daqueles árbitros com bem mais de 1000 jogos apitados, mas ainda em atividade e provocando todo tipo de reação quando está dentro de campo. Uma coisa, porém, ninguém pode negar. Ele é muito bom no que faz. Falamos de Guilhermino Lima, o pai de Aline e de Guilherme Vitor. Um ícone em se tratando de arbitragem no futebol ipatinguense e do Vale do Aço, já há mais de uma década. Nascido em 1962 em Ubaporanga, Guilhermino Lima veio aos 18 anos de idade para Ipatinga, a exemplo de milhares de outros jovens das cidades do entorno do Vale do Aço, certamente em busca de mais oportunidades. Trabalhou na Aviação Rio Doce, Aviação Presidente, na extinta Casas Buri, foi funcionário dos Correios, do Vila Forte e atualmente atua no supermercado Garcia. Mas o futebol nunca esteve longe de Guilhermino. O filho do senhor Dionísio Lima, de Dona Terezinha Rufino de Lima, integrante de uma prole de 10 irmãos, tentou jogar futebol quando chegou a Ipatinga. Até pouco tempo depois que chegou a Ipatinga. Mas foi um desastre com a camisa do modesto Universo. Caneleiro, não conseguia fazer gols e ainda por cima era desfalque certo no jogo seguinte, pelo fato de ser seguidamente expulso por jogada violenta. Ninguém aguentava mais Guilhermino como atacante do Universo, nem mesmo o abnegado e paciente e eterno presidente da agremiação, o Adalberto. Tinha que surgir a oportunidade noutra função, e ela veio. Um certo dia de 1998, numa das muitas andanças pela Avenida 28 de Abril, no centro de Ipatinga, veio a famosa resenha com Ronaldo Careca, então árbitro de destaque do quadro da Liga de Esporte de Ipatinga, que o convidou para fazer um curso de arbitragem e se somar, então, a um novo time. Convite feito, convite aceito. Guilhermino Lima mostrou sua verdadeira faceta, ser árbitro de futebol, o que foi constatado de imediato pelo diretor do departamento da época, Raimundo Martins Leite, que acabou sendo o maior incentivador nessa sua carreira. Guilhermino tem algumas passagens interessantes, dentre as muitas que irá nos contar aqui nessas Histórias da Bola. Uma delas, que fala com muito orgulho, é o fato de ter, em meados dos anos 90, ter apitado os 2 jogos de uma final do campeonato da Série A, do campeonato de Ipatinga, né? Convidado que foi, convidado não, a pedidos dos 2 clubes e aquecido pela direção de árbitros da época. Já entregou os quadros de árbitros da Federação Mineira de Futebol e apitou jogos de futebol e de futsal por toda a região leste, sempre sendo chamado em momentos decisivos. Enfim, de um atacante fraco, transformou-se no eficiente e enérgico apitador, referência para pelo menos 2 gerações seguintes que vieram para os quadros da LDI. Parar de apitar ainda não está em seus planos. Tem muita gordura para queimar, ou melhor, precisará de fôlego para correr em momentos tão decisivos quanto os que já enfrentou. Este é Guilhermino Lima, dono de uma história invejável, que irá contá-la para nós, junto a muitos causos e passagens interessantes, nessas Histórias da Bola de hoje, que a gente recebe com muito prazer. Guilhermino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos ao que interessa. Por que Guilhermino veio parar em Ipatinga e não foi morar em Caratinga, se o Ubaporanga é tão perto de Caratinga? Vim parar em Ipatinga porque, na época, saí da roça para trabalhar no Aviação Rio Doce, onde foi a primeira porta que bati para procurar emprego. E ela foi aceita, trabalhei, Aviação Rio Doce, depois Aviação Presidente, onde tive que trabalhar em Timóteo, na rodoviária de Timóteo. E daí veio o curso que fiz no Correios, né? O concurso feito no Correios, o Correios me aceitou, e vim trabalhar no Correio há 13 anos de Correio. E a partir daí eu passei minha vida a jogar bola pelas equipes amistosas, e depois passei a jogar bola pelo Universo, e até que um dia o Careca me chamou para ser árbitro de futebol. Sobre essa questão de árbitro de futebol, você tinha uma paixão pela bola desde o berço? Tinha alguma influência do pai, algum parente, essa paixão pelo futebol? Porque o sujeito, para tentar jogar futebol e não conseguir depois virar árbitro, tem que ser apaixonado por bola. Quando morava na roça, a gente já jogava bola nos campos das roças, que chamava, né? Onde a gente jogava em vários campos. E achava que jogava até legal, achava que jogava bem. E partiu daí eu gostar muito do futebol. Você jogava de atacante mesmo? Sempre jogador, atacante, sempre, como você disse anteriormente, que eu não fazia muitos gols, mas na verdade eu fazia muitos gols. E
E foi por aí que eu passei a gostar mesmo do futebol, e depois fui crescendo, e depois comecei a ver Zico jogar bola, e companhia Rodinelli, Que naquela geração. época, né? Então hoje sou um meio flamenguista por causa dessa época, e a partir daí comecei a gostar mais ainda do futebol, e estou envolvido no futebol até hoje. Foi melhor ser árbitro ou ser apitador? Eu acredito que eu apitando sou Ser melhor árbitro ou do que... jogador, desculpa. Eu acredito que eu apitando sou melhor do que jogador. Com certeza? Com certeza absoluta. Você não tinha nenhuma condição de tomar? Não tinha nenhuma condição de continuar jogando, porque O Adalberto já te xingou, na verdade, no tempo de universidade, já te dava duro como atacante? eu acredito que sim. E depois como árbitro, te O deu trabalho? Adalberto sempre foi uma pessoa muito educada, ele nunca mudou aquela maneira de ser. Eu acredito que mais que ele ficasse ou ficou nervoso com a minha atuação jogando ou a atuação apitando, eu tenho certeza que nos finais das partidas ou dos jogos jogando, ele me pediu desculpa, com certeza. Esse negócio da mãe do árbitro ser xingada, ela é chincalhada e é avacalhada de todo jeito, né? Isso atrapalha o árbitro de futebol, os assistentes, ou ele já consegue ir para campo separando? Minha mãe, minha real, está ficando aqui em casa e eu estou levando a outra, que não sei, com a fictícia para o campo. Existe. Isso abala? Isso é uma coisa até boa para mim falar e bonita para mim estar se falando, e ao mesmo tempo um pouco sentido do que vou falar, né? Eu tenho mãe viva até hoje e já faz 23 para 24 anos que a minha mãe com certeza toma xingos por aí, mas eu tenho uma virtude, uma história boa para falar sobre isso. Eu já consegui apitar dentro de mais de 1000 jogos, vários jogos e muitos jogos, sem ser xingado nenhuma vez. Mas com certeza a gente leva uma segunda mãe para ficar mais à vontade. Mas você nunca ouviu ninguém te xingar na beirada do campo, não, Guilherme? Já bastante. Mas é isso, para você isso não influencia, não? Nunca influenciou em nada. Esse ou aquele torcedor me xingar. Se o time A está jogando contra o time B, aí o torcedor do time A te afronta sua mãe, que é a coisa mais sagrada de qualquer ser humano. O árbitro não tem uma tendência, no fundo, de prejudicar aquela equipe, não, ou o árbitro não leva isso em conta? O árbitro hoje preparado, o árbitro hoje com experiência, um árbitro hoje rodado, igual o meu caso, jamais isso vai atrapalhar no andamento da sua seriedade com o trabalho. Porque você já sai de casa, você prepara desde a escala até o começo de cada jogo. E jamais um árbitro vai levar isso em consideração lá na hora do jogo. De forma nenhuma? De forma nenhuma, isso não vai me atrapalhar em nada. Algum colega seu, você já viu algum colega seu se deixar levar por esse xingamento? Eu acredito que vários árbitros, que eu já assisti alguns jogos com meus colegas trabalhando, eu acredito que deixa a se levar por ser xingado. Né? E onde é que você foi mais xingado até hoje? Você se lembra onde é que o pessoal mais xingou o Guilherme? Eu acredito que foi num jogo que eu trabalhei, no jogo Campo do Betânia. É um jogo decisivo, onde uma equipe tinha que ganhar de vários gols, 4, 5 gols, e realmente fez 4 gols muito rápido. Foi até o Juninho Lola que fez 3 gols em sequência. E de repente aconteceu um fato lamentável, que o jogador que perdendo pulou a corda, que era cercado por corda e não alambrado, para pegar a bola que tinha saído no meio dos torcedores, e atingiu um garoto. E o pai do garoto, de imediatamente, pegou o revólver para atirar no jogador que foi buscar a bola. E se esse tiro pega em mim, esse é um dos casos que eu tenho, onde eu fui mais xingar nesse dia. Se eu dar o tiro no jogador e eu estava atrás do jogador, com certeza eu teria sido atingido. E isso nesse foi o jogo dia, do Betânia contra quem? Não lembro. Seria o Zipa, o Juninho Lola jogou em Patinga basicamente, não o Eu Zipa. acredito que foi Betânia e o Zipa. E a partir daí, esse jogo lá foi o dia que eu fui mais xingado em toda a minha vida, que eu não dei sequência na partida, porque realmente eu não fiquei em condições nem de andar mais um pouco, que eu fiquei com medo, porque eu vi o revólver, eu vi na mão de quem estava a pessoa, em minha direção, e eu não tive condições de um jogo que poderia ser definido facilmente. Eu não me lembro como ficou o outro jogo, porque teve que ter outra partida, e foi esse dia que eu fui mais xingado. O árbitro, normalmente, a gente que passa para a gente a ideia que o árbitro é mais seguro do que os assistentes. Os assistentes, às vezes, são mais frágeis do que o árbitro, tem que ser mais maleável, ou não tem diferença? Todo mundo tem que ser durão mesmo? Você fez uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Hoje, se você me perguntar, qualquer uma pessoa que
trabalha com esporte há muito tempo, qual você gostaria de fazer, Guilherme? Fazer o trabalho de arbitragem ou ser assistente? Eu, com certeza vou definir que é arbitragem, apitando. Então o trabalho do árbitro é tão sério quanto o do assistente, que o do assistente passa a ser muito mais difícil do que o do árbitro. Então são paralelos um ao outro. Mais difícil? Com toda certeza. Você pode perguntar a qualquer um árbitro que tem mais experiência. O assistente, o trabalho do assistente é muito mais difícil, muito mais complicado. Por quê? Ele corta paralela? É porque ele que define se foi gol mesmo, com impedimento, que pode não estar impedimento, ele que define. Algum assistente já te complicou alguma vez? A mãe, muitas vezes. Eu já fui muito prejudicado com assistência. Mas você sempre segurou a decisão do assistente ou você já reverteu? Sempre eu vou com assistente. Sempre vai com assistente? Com certeza. Guilherme, conte pra gente como é que foi a sua entrada para a arbitragem, a partir como é que foi o convite com o Ronaldo Careca? Como é que foi essa resenha para você chegar numa conversa na rua para se tornar um integrante do quadro de árbitro da LDI? Igual você disse no início, passando pela 28 de abril, mais uma das vezes, né? E o Ronaldo Careca já sabia que eu já tinha pegado no apito alguma vez. Não me lembro onde ele me viu trabalhando com apito, apitando. E ele me viu e me chamou para fazer participar de um teste na liga. Participar de um teste e participar de palestra. Para mim começar a trabalhar, começando com categoria de base. E foi na época que eu assistia jogos no Vale do Aço com o próprio Ronaldo Careca apitando, com Orlando Barbosa, Geraldo Viola. Foi nessa época que eu entrei. Jota Neves, que eu sou um admirador dele até hoje. E eu, com toda certeza, com o respeito que eu já tinha com o Ronaldo Careca e tenho até hoje, eu aceitei. E logo de cara já fui me destacando e sendo escalado desde a primeira vez como árbitro e não como assistente. A opção de ser árbitro foi sua? Não, a opção de ser árbitro ela veio em sequência de meus trabalhos, né? Sempre eu destaquei mais... Você chegou a trabalhar como assistente? Cheguei a trabalhar e me considero que sei trabalhar como assistente. Sabe trabalhar? Mas na verdade eu destaquei mais apitando e onde sigo a carreira até hoje. Tá. Quem foram seus principais professores da arbitragem, vamos dizer assim, incentivadores nesse início? Aqui na região eu me espelhava muito no Jota Neves, né? Pela seriedade, pela dureza. Você falou que eu posso contar caso? Sim. Um dia eu estava assistindo um jogo no campo do Limoeiro. Futebol de salão no Limoeiro. Futebol de salão, Liesp. Onde o jogador disse que agredi o Joatão porque ele expulsou o jogador. Mas o Joatão, malandramente, sabendo que o jogador que agredia árbitro naquela época seria eliminado do torneio em si, o que o Joatão fez? Deu o cartão e deixou a pena claramente no meio de dois jogadores para ele vir chutar eles e detectar que ele foi agredido. Aquilo para mim foi a coisa mais interessante da minha vida. E o árbitro, o jogador foi... Foi, agrediu e foi suspenso do torneio e não jogou mais. Isso aí, mano. Iniciativa do Jota Neves. O árbitro então tem que ser malandro também. Malandro mais do que o jogador. Mais malandro que o jogador. Mais do que o jogador. Mais esperto, né? Mais esperto, mais malandro. A título de não deixar o jogador passar a arbitragem para trás. Porque senão o jogador leva o árbitro. Leva o árbitro com toda facilidade. E se o jogador seja amador, seja de futsal, seja profissional, o perfil é o mesmo? Todo tipo de jogador é o mesmo. Todo tipo. Perfil é o mesmo? Há jogador, o perfil é o mesmo. Há jogador que ele respeita mais o árbitro. Há jogador que abraça, há jogador que chega, pergunta como está a família, como é que saiu, como foi viagem, essas coisas assim. É onde o árbitro hoje em dia, mais maduro, eu vejo que esse jogador ele não preocupa só ir lá e jogar, ou agredir alguém, ou fazer gol, ou só defender, ou perder, ou ganhar. Ele preocupa também com o outro lado da arbitragem. Importante isso. É sobre esses lados, essas facetas da arbitragem, sobre essas situações sui generis, que não serão poucas, a gente vai contar no próximo bloco do Histórias da Bola, que hoje recebe Guilhermino Lima. Esse que ainda não parou e já tem mais de 1000 jogos apitados. Até já. Atenção, luz, câmera, gravando.
Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe Guilhermino Lima, um dos ícones da arbitragem de Ipatinga e do Vale do Aço e do Leste Mineiro. Um árbitro que chegou já aos 50 anos, com alguma rodagem, certamente, né, esses 24 anos de apito, e que está nos contando as suas histórias, um pouco das suas passagens. Guilhermino, você, por ter se destacado aqui na Liga de Ipatinga, acabou tendo a oportunidade de atuar também nos quadros da Federação Mineira. Você já rodou algumas Minas Gerais apitando, já foi quarto árbitro em Ipatinga, em jogos do Ipatinga, do Ipatingão, inúmeras vezes. Como é que foi essa sua ida para a Federação Mineira? Quem que te levou? Como é que foi isso? Minha ida para a Federação Mineira foi através do José Deolindo, Ciganinho, onde ele fazia parte primeiro do que eu. E com incentivação dele, com incentivação da Liga, no momento que eu estava no auge, né? E me incentivaram a ir para Belo Horizonte para participar da Federação Mineira e ser aproveitados em futebol dos campeonatos de Belo Horizonte, futebol classista, onde tive a oportunidade logo de cara no futebol classista como assistente. E participei por 2 anos, onde conheci quase todas as cidadezinhas por perto de Belo Horizonte. Rodei bem. Cheguei a apitar jogo em Corinto, cidade de Corinto, a 200 quilômetros depois de Belo Horizonte, pela Federação Mineira. E só não continuei, só não fiquei, porque na época bebia muito, e me atrapalhou minha trajetória em segmento com a Federação Mineira. E você, quer dizer, um episódio interessante na sua vida, você conseguiu vencer esse obstáculo, vamos dizer, essa dificuldade do alcoolismo, né? Isso é uma das outras vitórias que você tem ao longo da sua vida, né? Derrotou o alcoolismo. Ou continua derrotando no dia a dia? O meu maior arrependimento da época de Federação Mineira, de 2 anos, é porque foi exatamente quando eu estava mais no mundo do álcool, na vida do álcool. Foi exatamente nesses 1 ano, 2 anos em sequência, trabalhando com o Sosmar Camilo, que era meu diretor, e onde fiz várias amizades com os árbitros de Belo Horizonte. E foi exatamente na época que me atrapalhou minha vida em sequência com a Federação Mineira, onde eu tive todas as oportunidades e não deixei a desejar em nenhuma oportunidade com o Sosmar. E há quantos anos você deixou de ser alcoolista, né? Aí parei de trabalhar com a Federação Mineira, passei a dedicar só à Liga de Ipatinga, onde eu estou até hoje, mas pertencendo ainda à Federação Mineira, onde trabalho com jogos do Ipatinga como quarto árbitro. E aí meu maior arrependimento é de não ter parado na época, mudado para Belo Horizonte para seguir sequência com a Federação Mineira, onde eu estaria até hoje. E aí eu perdi tudo, mas aí por causa do álcool. E aí um belo dia, onde eu estava quase morrendo com bebida, doente, magro, e fiz um propósito com Deus há 10 anos atrás, e Deus me deu vitória, e onde eu estou até hoje sem bebida, e com toda certeza vou morrer sem colocar álcool na boca. E apitando bem, né? E apitando bem, e consequência, até a minha última partida eu vou apitar bem, com toda certeza, conseguindo agradar quem perde e quem ganha. Deixa eu te falar, você se considera um árbitro polêmico?
Já teve muitos jogos seu que teve polêmica. Eu mesmo não me considero um árbitro polêmico, porque eu sei levar muito bem a quem está perdendo e sei levar a quem está ganhando. E muitas pessoas me acham que eu sou um árbitro polêmico. Eu mesmo não acho um árbitro polêmico. Você não se acha polêmico? Todas as decisões suas são firmes, determinadas naquele momento da sua convicção. Minha decisão é sempre firme, porque eu sempre trabalho com seriedade no que faço. E muitas pessoas, quando falam que o Guilhermino é um árbitro polêmico, é porque, eu vou dar só um exemplo de que é o árbitro polêmico para a maioria das pessoas que me acham árbitro polêmico. Sim. Hoje em dia eles conseguem arrumar regulamentos que colocam 9 atletas de reserva. Tem regulamento que tem 11 atletas reserva. Existe jogo que tem quantos a equipe tiver, vai ser reserva. Aí, como eles me acham polêmico, no que eu vou dizer, se tiver ali 11 com mais 4 da direção, mais o treinador, 11 com mais 4, 15, com mais 1, 16. Se no primeiro tempo, se por acaso começar o segundo tempo, tiver um a mais, com a minha percepção, com a minha experiência, com a vida que leva até hoje com 23, 24 anos, você pode ter certeza que aquele gato pingado que está mais ali eu vejo e ele tem que sair de imediato. Aí que eu me torno um árbitro polêmico. Um árbitro polêmico correndo atrás das coisas certas. Porque se não está no primeiro tempo porque não está assinado, no segundo tempo também não vai. Claro. Existe muito também a pessoa, o diretor, que acha que eu sou diretor daqui, eu sou diretor dali, eu posso ir e vir como quiser. Eu posso ir até a mesa, eu posso sair, eu posso ir para o vestiário, eu posso ir lá fora, eu posso ir lá no bar. Não, ele tem que estar ali dentro do jogo. O primeiro tempo é uma coisa, o segundo tempo é outra coisa, mas tem que estar ali dentro do campo presente e não andando. Aí eu vou chamar a atenção que não pode, que é isso, que é aquilo, aí eles me chamam de árbitro polêmico. É porque você procura cumprir as regras. Você é um disciplinador, né, por eu essência. sou disciplinador da regra. Exato. Se me dá a regra, eu tenho que disciplinar ela, é o que eu faço. Das 17 regras, qual que é a mais difícil de ser aplicada? Eu acredito que a mais difícil, com toda certeza, é o impedimento. É a regra do impedimento? O impedimento, ela é louca. É louca, né? É muito interpretativa, né? Muito interpretativa. E muito rápida para ser muito decidida. rápida. Você tem que ir consistente ou não, né? Eu mesmo, já que você falou para contar a história, eu mesmo apitei um jogo no Ipatingão, desses jogadores do passado. Isso. Éder Aleixo foi um dos... Jogos de veteranos. O Éder Aleixo foi um dos que me... falou palavras dentro do campo e eu tive que segurar ele até terminar o jogo aqui no Ipatingão. Porque fez a jogada, a linha do impedimento, o jogador, Éder Aleixo, estava impedido, e como o jogador veio de trás e fez o gol, e eu, para mostrar que sabia, para mostrar que não sabia, não sei, eu optei o impedimento sozinho. Nem esperei o assistente. Mas quem fez o gol foi quem veio de trás. Então o Éder Aleixo, coberto de razão, me falou palavras que não precisa citar aqui. Essa história, diz uma história que você é juiz coluna do meio, que a maioria dos seus jogos que apitou terminaram empatados, isso é verdade? Você tem uma estatística disso? Essa história de coluna do meio, ela vem arrastando tem bem tempo. Eu acredito que um jogo bem feito, um jogo de clássico, que a maioria das vezes que trabalham, a maioria dos jogos que trabalham, jogos decisivos, sempre são clássicos, né? Uhum. Seja ele do campeonato do módulo B, seja ele do campeonato da primeira divisão do módulo A, seja ele do Júnior. Então vai chegar na reta final, sempre meus diretores que já passaram, e o Ronaldo Careca que está hoje, sempre eu sou escalado nesses jogos decisivos. Então, a maneira que eu trabalho, a seriedade que eu levo o time A e o time B, a tendência com quase certeza de terminar empate. A maioria dos jogos, você confirma que a maioria dos seus jogos termina empatado? Muitos jogos terminam empatado, mas eu já pitei jogo de 11-0, de 18-0, de 9-0, já campeonatos de patinga. Ninguém lembra? Não, eles não lembram, né? Só lembram do empate. Tem como manipular o resultado da partida, Guilherme? Eu acredito que não ter como manipular, eu não posso falar assim, ter como manipular. Tem como você trabalhar seguro. Tem como você trabalhar não deixar o jogo escambar. Correto? Se você prende o jogo aqui, prende ali, prende aqui, prende ali, não tem jeito de ele manipular o resultado. Tem jeito de você segurar o jogo que a equipe melhor vai ganhar da equipe outra. Tem algum jogo que o Guilhermino Lima, pelo Guilhermino Lima na análise dele, que ele matou a pau, ele deu um show de arbitragem? Você se lembra de algum jogo assim? Por incrível que pareça, todas as finais que trabalhei, todas as finais que eu trabalhei até hoje,
que foram várias, todos eu achei com toda certeza que eu matei a pau. Seja aqui em Ipatinga, seja em São Pedro do Suaçuí, seja Nova Era, seja o de Caratinga, seja o de Inhapim. Todas as finais que trabalhei, parece que nasci para a final de campeonato, eu matei a pau. Mas o que me chamou mais a atenção de todos até hoje, a final que eu fiz em Nova Era. Nova Era? Na cidade, no campo comercial? No campo do comercial, onde estava lotado, onde não tinha onde pôr mais pessoas. E fiz um trabalho digno de elogio. Tanto meu como os 2 assistentes que estavam comigo. Quais eram os assistentes? Não me foge a memória. Mas nós fizemos um trabalho digno de elogio, de chamar a atenção do prefeito de Nova Era. Decidiu o Guilherme falou assim, eu sou o cara. Esse ele me chamou para me dar os parabéns, me deu um abraço bem apertado. E disse para mim e para os 2 assistentes, que até então no campo dele, do comercial, eu nunca tinha visto uma coisa tão séria e tão honesta, que ganhou aquele que mereceu. E um jogo que o Guilhermino acha que o Guilhermino não foi bem. Você recorda que o jogo e hoje não era o meu dia, que acabou atrapalhando o espetáculo. Aí são vários, né? Não é todas as pessoas que tá bem todos os dias, né? Tem dia que a gente não tá legal. E quando eu não agradei alguém, eu acredito que nem gosto de estar falando nisso, né? Porque me entristece. Mas você tem uma autoanálise. Você chega em casa e fala assim, hoje eu não fui bem. Eu tenho uma autoanálise. Hoje eu não fui bem. Eu tenho autoanálise, nem gosto de estar falando de quando não agradei esse ou aquele diretor, ou esse ou aquela equipe. É porque a gente sai de casa com boas intenções, mas chega lá, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente planeja. E alguma coisa aqui ou ali, ou o assistente, ou a gente mesmo faz errado, e eu volto para casa chateado. Aproveitando essa deixa, já passei várias noites nessa vida, dentro de 23 anos, sem dormir direito, preocupado porque não agradei alguém. Eu saí de casa, fui lá na cidade e tal, e não agradei ninguém. Aí já passei noites sem dormir várias vezes. Dor de consciência. Dor de consciência. Mas eu não podia... ser humano falível, como o atacante perde um gol, como o goleiro falha, como o zagueiro falha, o árbitro também é ser humano. Com certeza, mas a maioria das vezes, o assistente ou o próprio árbitro marca alguma coisa que não era para marcar. Viu o que ninguém viu. Mas entendeu? tem que sustentar. Já levou o apito, já apitou. Irreversível, né? Depois que apitou, não tem jeito de voltar atrás e, infelizmente, tem que ser batido falta, ou pênalti, ou tiro de canto, e sai um gol, e a equipe, com certeza, perde um jogo por causa de um erro de arbitragem, e é por esses motivos que já passei noite sem dormir, com certeza. E você já passou noite sem dormir. E você já passou algumas situações engraçadas em campo de futebol, algum jogo, alguma situação assim, que você pode contar que foi um momento assim engraçado? Tem jogo de futebol que acontece cada coisa que até Deus duvida, seja com arbitragem, com jogador, com torcedor. Você tem algum momento assim hilariante mesmo que você fala assim, rapaz, esse foi mais engraçado do que eu imaginava, do que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer? Na minha vida, dentro de 23 anos, já aconteceu, que eu não posso deixar de falar aqui. Eu acredito que são poucas pessoas que lembram disso, onde a equipe tinha que perder o jogo para favorecer alguém, para favorecer outra equipe. Isso para mim foi a coisa mais engraçada com o meu trabalho de arbitragem até hoje. A equipe, ao invés de fazer o gol na equipe adversária, passou a fazer gol nele próprio. Exatamente. Fazendo gol contra? Ele mesmo, Aí essa foi uma história mais clara. E você... Aqui até hoje, enquanto eu tiver vida, eu lembro disso. Você não podia fazer nada? E na época eu não era totalmente, inteirado na regra, qual o procedimento correto. A punir, às vezes. E na verdade eu cheguei a parar o jogo e terminar o jogo, porque estava ficando perto. Isso foi em Ipatinga? Foi em Ipatinga. Foi em Ipatinga. E na verdade você tem que punir aqueles que praticam o antijogo. Aquele que faz gol contra a sua própria equipe e sai vibrando, você tem que punir com um cartão amarelo. Se faz mais alguma coisa, é expulso e vai por aí fora. Então, na época, eu não era totalmente inteirado das regras e acabei terminando o jogo antes da hora,
no lugar de estar expulsando esse ou aquele jogador. Você acabou ficando revoltado, né? Fiquei chateado desde quando eu comecei, eu sou sério com aquilo que eu faço, fiquei bastante chateado. Chateado porque o Amaral tem que fazer gol lá, faz gol cá. Fez nele mesmo, várias vezes. Interessante. Eu acho que só comigo dentro da região do Vale do Aço que aconteceu isso. Ai, tá vendo? O Guilhermine e suas histórias o Guilhermine e suas histórias da arbitragem, que a gente vai continuar contando, porque foram mais de 1000 jogos apitados. 1000 jogos, são 1000 jogos, né? Eu acho que foi mais de 1100, 1200, coisa assim. A gente vai continuar contando essas histórias, esses episódios, e sobre a vida, a carreira de Guilhermino Lima, já, no próximo bloco do Histórias da Bola. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. De volta com Histórias da Bola, que nesta edição traz Guilhermino Lima, o árbitro de futebol por excelência. E já há 2 décadas, quase 2 décadas e meia, deixou de ser um mediano atacante para se transformar no ícone, uma referência da arbitragem em Ipatinga e em todo o leste de Minas Gerais. Guilhermino, a gente falava nos blocos anteriores com relação a performance dentro de campo, postura, essa coisa toda. Mas você já viu muito bom jogador atuar, bem próximo, né? Você tem o privilégio de trabalhar com muitos bons jogadores. Tem algum assim que você pensa assim, rapaz, Deus é bom, me deu o privilégio de ver esse camarada jogar bem pertinho de mim. Você trabalha. Tem algum? Mas Ipatinga... Ou alguns, pode citar vários. Ipatinga tem vários jogadores, né, que a maioria das vezes dos trabalhos que já fiz em vários clássicos da cidade. E como eu disse no bloco anterior, que já passei noite sem dormir por causa de erros de assistente ou o erro do próprio árbitro. E já teve muitas vezes, várias vezes nessa vida, né? Sem ter contagem certinha de quantas foi, de ir embora muito feliz de ter atuado em determinados jogos que determinados jogadores jogaram e fizeram excelentes gols, bonitos gols. Posso citar Riquete, posso citar Vavá Belo Oriente, posso citar o próprio Tobi, que já fez gols lindos comigo trabalhando aqui da cidade, né? E entre eles Kleber, Juninho Lola. E a minha alegria é de estar servindo ao meu diretor, estar servindo à entidade atual da época, presidente, diretor, de ser aproveitado naqueles jogos onde o torcedor ia para campo e via excelentes jogos, bonitos jogos e gols maravilhosos. E como você diz, claro, que pode contar a historinha pequena, eu já cheguei várias vezes com as minhas seriedade, com o meu jeito de trabalhar, com a minha maneira de estar apitando, atendendo
as equipes da maneira correta, eu já fiz várias vezes no passado, hoje em dia eu não faço mais, de gols lindos, gols bonitos que jogadores faziam, eu chegava a bater palma pro jogador que fez o gol bonito, porque o meu trabalho é tão sério. Mas também não ficava por menos quando o goleiro fazia uma defesa que só Deus sabe como que ele fez aquela defesa. E eu já fiz várias vezes nessa vida, hoje não faço mais. Batia a palma pro goleiro, pegava na mão dele. É porque aquilo para mim, Deus me dava aquela oportunidade de estar ali junto com aquela pessoa, fazendo coisas bonitas. Não era para mim, nem era para a equipe dele no geral, era para o torcedor. Isso era dia lindo para mim na minha vida. Algo de um episódio também que você, um atleta chegou, ou alguns atletas chegaram perto de você falando assim, indagando, Guilhermino, o tempo aí, professor, como é que você responde? Quando o atleta passa, o tempo, professor, como é que você responde? Acontece muitas vezes, já aconteceu mais recentemente, o torcedor ou o próprio jogador, o tempo vai acabando, aí a equipe dele... Doida pro jogo acabar? Doida pro jogo acabar, e o adversário fica louco, o torcedor fica louco. E aí vem o diretor despercebido, não sabendo de nada, qual vai ser a minha resposta. Ô Guilhermino, olha o tempo, Guilhermino. Não vai chover não, o tempo tá bom, hoje não tem nuvem nenhuma no céu. Essa é a resposta do Guilherme. Cheio demais. Já fiz muita graça pra ir fora com isso. No futebol você disse que é mais difícil da arbitragem, né, ser assistente do que ser árbitro. E dos jogadores dentro de campo, o que é mais difícil? Ser um goleiro, ser um zagueiro, ser um meio de campo ou um atacante? Qual que é a posição mais difícil? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho a visão clara, com a experiência de 23 para 24 anos, que a função, você não vai nem acreditar qual a função pior que eu acho dentro de campo para os 11 que estão jogando. Na sua opinião? É o zagueiro. Por quê? Porque o zagueiro é ele que resolve, ele que define, ele que segura o ataque. Quando a equipe adversária vem com 6, 7, 8, 9, até o goleiro vem com 11, quem define aquilo ali, se chuta pro mato, se mata no peito, se sai jogando, se joga para quem, para que lado, é o zagueiro. Porque o goleiro está mais fácil, que o goleiro é só defender, é só jogar para os lados, é a função dele. Mas o zagueiro não pode pôr mão, não pode pôr nada, não pode empurrar. Então, para mim, a função mais difícil que tem no futebol é o zagueiro. Engraçado, ele tem que ser mais decidido, né? Tem que ser o decidido, tem que ser o que decide. Um árbitro de excelência que você apontaria aqui no cenário nacional, você já falou aqueles contemporâneos, o Orlando Barbosa, o Joatan Neves, o próprio Ronaldo Careca, e nos tempos atuais, árbitro de excelência. Hoje, eu posso falar hoje... Na estadual, nacional e local da mesma forma. Hoje eu vou falar do local, né, que eu gosto de ver a maneira, o jeito, a maneira que sabe falar. Eu queria falar metade do que essa pessoa sabe falar, né? Eu trabalho mais com a seriedade, com a honestidade, do que com o saber falar, com o saber dirigir ao jogador. Eu nunca aprendi tanto quanto essa pessoa. Aqui na cidade eu vejo uma pessoa totalmente nessa experiência, o Marcial. Marcial Alves. Campeonato Brasileiro, com toda certeza, sempre fui fã do Paulo César de Oliveira. Para mim aquilo é o ritmo, é o jeito, é a maneira do árbitro, é o sério, é o que define, não deixa ninguém se... Completo. Para mim o Paulo César de Oliveira é um árbitro completo. O jogador de futebol respeita o árbitro, Guilherme, ou tem mesmo medo do árbitro? Se o árbitro não for enérgico, ele deita... O jogador de futebol, essa é uma pergunta bem legal. O jogador de futebol, ele é malandro. Se ele sentir que o árbitro não impôs a ele, dependendo do jogador, ele manda no árbitro, sim. Existe jogador que apita o jogo pro árbitro. Apita pro árbitro. Você já coibiu o jogador apitando, tentando apitar o jogo? Comigo nunca aconteceu do jogador apitar para mim. Tentar apitar? Nunca aconteceu do jogador tentar apitar para mim. Porque sempre, desde quando comecei, é muito sério com aquilo que faço. Às vezes é por isso que eles falam, Guilherme, polêmico. Mas eu não deixo o jogador me elevar. Tá certo? Não sei o que, gritar comigo, não sei o que. Sempre é sério, sério, sério. Por isso que eu disse que o Paulo César de Oliveira, com aquele jeito dele, se eu pudesse hoje voltar uns 10, 15 anos atrás, eu seria exatamente igual ao Paulo César.
Você já deu muitos cartões ao longo da sua carreira ou você chegou a economizar cartão? Eu me considero que já dei muitos cartões desnecessariamente. E hoje em dia vejo a necessidade de dar o cartão dentro da necessidade. Hoje você já é mais objetivo? Hoje é mais objetivo. Hoje você tem que saber mais a segurar o jogo para você. Às vezes um cartão que você dá ele merecidamente ou não merecidamente, no início do jogo, ele te atrapalha em todo o restante do jogo. Correto? Então hoje a maneira de você aplicar um cartão, você tem que ter o jogo de cintura. Esse cartão foi merecedor, toma. Esse cartão foi merecedor, toma. Não de deixar de dar o cartão na hora necessária, que tem necessidade do cartão. Uma agressão, um empurrão, um puxão de camisa impedindo um ataque, você não vai deixar de dar um cartão. Mas determinada falta, que se você pode segurar a onda, bater um papo, segurar o jogador, ô meu amigo, você vai jogar, vai querer ficar com isso aí, como é que não vamos arrumar? Quando o jogador te dá uma resposta, como é que você obviamente, como é que você reage com ele? Você tem essas suas tiradas com ele? Pergunta legal também. Muitas das vezes a gente dirige ao jogador, ali com o clima do jogo, o clima quente, a gente não fala aquilo tão corretamente. E existe jogador, com todo o respeito dos jogadores que têm coragem de falar também para o árbitro. Uhum. Eu dirigi a palavra errada, ele me dirigiu a palavra. Mas já aconteceu comigo. Mas infelizmente eu tenho que engolir porque eu não dirigi ele de forma correta. De forma correta. Bateu, levou, né? E dentro disso, às vezes que já errei com palavras dirigindo ao jogador, já aconteceu comigo algumas vezes, e com toda certeza, no decorrer do jogo, por uma oportunidade, por duas, por três, eu passo perto do jogador e peço desculpa com toda certeza pela palavra que disse. Você aconselharia um jovem hoje, até seu filho mesmo, Guilherme, que tem 18 anos de idade, mesmo diante de tanta pressão, ser um árbitro de futebol? Hoje eu não aconselharia o meu filho a ser árbitro de futebol, não. Incentivaria? Não. Se ele quisesse? Não, se ele quisesse, aí eu colocaria para ele que é interesse dele. Mas incentivar ele a ser um árbitro de futebol, aqui hoje, na região, da maneira que está os segmentos do futebol na nossa região, com certeza eu não aconselharia. Por quê? Não, porque hoje em dia, eu não vou falar mal de entidade, hoje em dia está meio complicado. Hoje em dia não tem aquela emoção de equipes, emoção de arbitragem. Mas valeu a pena investir na arbitragem, ter sido árbitro de futebol e ser árbitro de futebol, vale para você? Eu não arrependo nunca na vida do que fiz e que deixei de fazer como árbitro de futebol. Para mim valeu a pena, que fiz várias amizades. Inimizade dentro de 100%, eu acredito que eu não tenho nem 1% de inimizade. Correto? A maior alegria hoje, na atualidade, é estar chegando quase perto de estar parando de apitar, como daqui 2 anos, 3 anos devo estar parando. E ter certeza que fiz muito mais amizade do que inimizade nesses trabalhos. Para mim, valeu a pena por isso. O Guilherme leva quantos apitos para o campo no jogo decisivo? Quantos jogos de uniforme? Quantos pares de tênis? E como é que é a indumentária do Guilherme no dia do jogo decisivo? Mais de um relógio? Mais uma vez você fez uma boa pergunta. Eu sou um dos árbitros, mais alguns, né, que são poucos, né, que tem praticamente todos o material, que vai tudo, né? Apito normalmente a gente carrega 2, né? Cartões a gente carrega em mais quantidades, porque a gente vai juntando na bolsa, né? E roupa, quanto mais você puder levar para campo, de passeio, em jogos decisivos, que a gente acha que a gente está muito importante, a gente leva bastante. Eu mesmo sou considerado que levo além dos limites para campo. O árbitro vai perfumado para campo? Entra e sai perfumado? Mais uma boa pergunta, para fazer essa boa pergunta. Hoje em dia eu aprendi muito depois que eu parei com a bebida há 10 anos, que para agradar a equipe, para agradar o jogador, o principal ali é o jogador, Sim. Não é o árbitro. Então, o que o árbitro faz? O Maciel, vou falar no Maciel que eu tenho mais intimidade com o Maciel. O Maciel vai lá, põe gel e passa, e entra o mais chique do mundo, né?
E eu já tenho outras qualidades. Eu procuro usar o perfume todos os jogos. E já encontrei vários jogadores. Que isso, Guilherme? Você lá vai apitar jogo? Onde é que você lá vai, moço? Para mim, o que o jogador sente de mim, a minha vontade, a minha... de estar perfumado, esse envolvimento, de estar limpinho, aquela seriedade com a coisa, aquilo faz com que o meu trabalho rende mais lá dentro. Você acha que a arbitragem deveria ser profissionalizada? Até, obviamente, em campeonatos profissionais, e Federação Mineira, CBF, de uma maneira geral, deveria ser profissionalizada? A minha opinião sempre foi a mesma e nunca vou mudar de opinião. Sempre eu achei que ela tinha que ser da maneira que você está dizendo. Profissionalizada. É porque é uma função onde você tem que agradar, eu falo sempre equipes, que trabalho a vida inteira com equipes, você não agrada, você não tem que agradar a sua equipe, você tem que agradar torcedor, no que ganha, no que perde, agradar famílias de jogadores. Então, você sai de casa com toda a responsabilidade de uma partida. Por isso que eu acho que tem que ser profissionalizado. Eu acho uma opinião balizada por quem conhece. Guilherme, eu estou muito satisfeito, a gente está chegando ao final, infelizmente, de mais um Histórias da Bola, e você nos trouxe boas histórias, principalmente a sua carreira, né? A sua história, né? O seu trajeto de vida dentro do esporte. Nesse final do nosso programa, se você quiser, a oportunidade está aí, deixar alguma mensagem, algo mais que você não tenha dito ao longo do nosso programa, para o desportista do Vale do Aço, de Patinga, de maneira geral, ou algum aconselhamento, alguma coisa que você quiser falar. Aproveitando a oportunidade, desejar a você que você continue sempre com esse trabalho maravilhoso, né? Buscando as pessoas de longas datas no trabalho da arbitragem, no trabalho das direções de equipes e por aí fora. Desejar a você um bom trabalho, né? Que continue assim, sempre o mesmo. Desejar também que meu diretor, Ronaldo Careca, tenha melhoras em sua saúde, sempre está com um probleminha aqui, outro ali, que Deus abençoe, que ele tire esses probleminha, que ele segue a vida legal. E desejar também, nunca deixar de esquecer, né, que por mais que a pessoa quer, mesmo sabendo que é espinhoso, o nosso presidente foi eleito, né, eu também não gosto muito de política, mas foi uma pessoa que soube pedir voto e ganhou exatamente meu voto. Desejo a ele felicidade, que ele siga com a seriedade que tem. Que Deus abençoe, que ele segue legal com essa vida política que vai daqui para frente. Beleza, Guilherme Lima. A gente recebeu hoje no Histórias da Bola aquele que já tem bem mais de 1.000 jogos apitados, muitas histórias que não puderam ser contadas aqui, a gente ouviu uma parte delas, ele vai voltar aqui uma outra oportunidade, certamente, que dizer que vai apitar mais 2, 3 anos, acho que serão mais do que isso. E a gente estará recebendo de novo Guilhermino Lima, que abrilhantou mais um Histórias da Bola, e você, telespectador, com a primazia, com a sua paciência, com o seu carinho, acompanhou. E a gente espera que você continue sendo o nosso companheiro, a nossa razão de ser desse programa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, querendo Deus.